Quem está inspirado para fazer a prece? Eu acho que não tem ninguém inspirado. Tem que estar todo mundo inspirado. Então, o povo ainda está dormindo. Vou fazer, então. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Pai, estamos aqui reunidos com o coração transbordando de alegria por mais um momento, Pai, para o estudo do Teu Evangelho de amor e luz. Nos intui, Senhor, para que tudo aquilo se fixe e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe e proteja, tanto os encarnados quanto os desencarnados que aqui se encontram. Que proteja e abençoe também, Pai, todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos, todos os nossos familiares que não estão aqui conosco neste momento. Mas Tu sabes onde cada um se encontra. Que a Tua bênção e o Teu amor e a Tua luz possa ser distribuída pelo planeta, a fim de que toda a humanidade a receba. Te pedimos também, Pai, pelos nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, ou até mesmo, Pai, vagando a ermo. Vai até cada um deles, Senhor, e alivia o sofrimento, conforme o merecimento de cada um. Pai, olha também pelos nossos amigos, irmãos, que se encontram, Senhor, nos presídios, que eles possam, Pai, recuperar-se dos erros cometidos. Leva também, Senhor, o Teu amor e a Tua benevolência para os nossos irmãos que se encontram em sofrimento na África, Pai, na Ásia, onde haja um ranger de dor, que Tu possa, Pai, aliviar. Fica conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Bom, vamos lá. Capítulo 25, buscai e achareis, certo? Certo. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E para aquele que bate a porta, ela
se abrirá. Porque dentre nós, os homens, nenhum de nós é capaz de ofertar uma pedra a um filho que pede pão, nem uma serpente em substituição a um peixe. E olha que nós somos maus. Sabemos, mesmo sendo maus, dar boas coisas aos nossos filhos. Com mais forte razão, Deus dará os bens verdadeiros aos que o pedirem. Nessa condição, então, Deus auxilia sempre, sempre. E todos os recursos que estão disponíveis aos homens em quaisquer das construções nele mesmo ou na sociedade, no grupo em que ele pertence, tudo procede de Deus. Numa construção, a inteligência do arquiteto procede de Deus, a força do pedreiro procede de Deus, o solo que serve de apoio procede de Deus e todos os materiais utilizados na construção procedem de Deus. Mas há necessidade do desenho da planta, da transformação dos elementos naturais. Portanto, nada na construção também se expressa sem o auxílio do homem. No campo, o lavrador roga bom tempo, mas, se não colher, não plantará. Desejamos nós, todos, a proteção de nossa casa e oramos a Deus para que Ele a proteja. Mas se nós próprios não participamos de efetivos auxílios na proteção da própria casa, as mesmas leis de Deus podem transformá-la em ruína, até que alguém que entenda melhor a lei de Deus possa reconstruí-la, portanto, também participar de forma ativa e a habitar com o serviço do respeito e da segurança. Em toda parte, portanto, a natureza necessita do apoio divino, mas não deixa de solicitar o esforço humano, ainda que sem palavras. A imensa criação do universo inteiro é propriedade divina, que a usufrui Deus com todos nós num condomínio, no qual as nossas responsabilidades nesse condomínio crescem com a extensão dos conhecimentos que obtemos. Desta forma, não nos digamos, não podemos postergar as obrigações de refletir, de estudar, de influenciar pessoas para o bem, naturalmente, de fazer um programa, de agir nesse programa para cumpri-lo. Ajuda-te que o céu te ajudará, e por consequente, semelhante a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo a nosso favor. Mas esse máximo feito pela equipe espiritual, em nome de Deus, nada conseguirá realizar se nós não fizermos por nós mesmos pelo menos o mínimo. Pelo menos o mínimo. Buscar e achareis, portanto, é semelhante ao ajuda-te. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É um ensino de Jesus que serve de base para o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei de progresso. Por colocar em ação a nossa inteligência. Aí façamos uma reflexão histórica da coisa. Na infância da humanidade, portanto, no mundo primitivo,
né? Nós aplicávamos a nossa inteligência na procura de alimento, na preservação das intempéries, na defesa contra os inimigos. Possuindo, no entanto, o homem melhor faculdade que os animais, ele deseja incessantemente progredir. E foi o que o impeliu às pesquisas, às descobertas, às invenções e ao aperfeiçoamento da própria ciência. Pelo que ele engrandeceu a sua própria inteligência, o homem, e depurou a sua moral. Mas ainda não estamos completamente depurados, né? As necessidades do corpo, a essas necessidades sucederam-se as necessidades do espírito, do alimento material. Seguimos em busca do alimento espiritual e, desta forma, por longos séculos, passamos da selvageria à civilização. Mas o progresso individual na vida é pouca coisa. Agora vamos ter que alargar mais a ideia. O progresso individual na vida é pouca coisa, imperceptível mesmo para a grande maioria dos homens. Como então a humanidade chegou a progredir da selvageria à civilização? Não dá sem a pré-existência e a reexistência da alma. De outra forma, sem a encarnação, sem a reencarnação, a humanidade estaria sempre vinculada a elementos primitivos, necessitando sempre reaprender e tudo refazer. Agora, com a reencarnação, já retornamos com o progresso realizado, avançando mais. E aí sim, da barbárie, saímos da barbárie e seguimos em busca de uma civilização materialmente mais desenvolvida, e dessa materialmente mais desenvolvida, seguiremos para a de melhor desenvolvimento moral. Ora, raciocina com a contradição. Sem o trabalho do corpo, os nossos membros estariam atrofiados. Sem um trabalho intelectual, ainda estaríamos no instinto animal. Por isso, o trabalho é uma necessidade. E essa necessidade do trabalho está imiscuída no ensino de Jesus, que afirmou: buscai e acharás. Seremos, desta forma, sempre filho de nós mesmos, filhos das nossas obras. E dessas obras, que se refletirão em nós, teremos o mérito e a recompensa será conforme o que fizermos. Por isso o homem não é poupado, principalmente por si mesmo e, logicamente, pelo contexto social. Por isso o homem não é poupado do trabalho, das pesquisas, das descobertas, das invenções. Se fosse poupado, o mais preguiçoso poderia enriquecer e o mais ignorante tornar-se um sábio sem esforço. E ainda, ambos se atribuiriam o mérito daquilo que não fizeram. Os espíritos, portanto, não dispensam o homem da lei do trabalho. Não. Eles apenas mostram a meta e dizem qual o caminho que conduz a essa meta. E nos impelindo a buscarmos por nós mesmos os esforços, dizendo: anda, anda, anda e chegarás. E ainda nos alertam: haverá pedras no caminho. Primeiro, vigilância, olha tu mesmo e retira as pedras
você próprio. Nós te daremos a força para caminhar, se a quiseres empregar. Desta forma, o que é que podemos pedir aos espíritos? Podemos pedir a luz. Conhecimento é luz. E só o Chico Xavier já deixou aí um monte de bateria. Os livros são baterias. A lâmpada só vai acender se adquirirmos o combustível do esforço de estudar. Porque nós somos a lâmpada, não é isso? A candeia. Então, ainda assim, peçamos a luz para que o caminho seja iluminado e essa luz vos será dada. Peçamos a força. Força para quê? Para resistir ao mal que surge principalmente em nós, da observação das circunstâncias, mas o desejo que surge em nossos corações daquilo que observamos está em nós. Como vencer isso? Fácil? Não. Porém, peçamos forças para resistir. Peçamos assistência aos bons espíritos e eles nos acompanharão. Eles nos guiarão, como fizeram a Tobias. Peçamos conselhos e eles não serão recusados. Mas o caminhar é nosso, é buscai e achareis. Batei, tem que ter o movimento mínimo dos braços e abrir-se-vos-á. Pedir com fervor, com confiança sincera, com humildade, quer dizer, então não importa o erro praticado, sim? E ninguém pode se sentir um renegado, não faz sentido. Tem que ter confiança, fé sincera, humildade, não pode ser com arrogância. Do contrário, estaremos abandonados na queda, que é, porém, uma espécie de corrigenda do orgulho para que efetivamente busquemos. Ora, nesse caminhar, não acumulemos tesouros terrenos que são destruídos pela ferrugem, pelos vermes, que são roubados. Acumulemos tesouros no céu, porque a oxidação não os atinge, nem os animáculos os destroem. Porque o nosso coração estará onde considerarmos estar o nosso tesouro. E se o nosso tesouro é terreno, o nosso perispírito também tem características densas, terrenas. E ele também será corroído por refletir os nossos desejos inferiores. O perispírito denso também será corroído. Nosso coração perispiritual não é um coração leve. Então, não nos inquietemos pelo alimento, pela roupa. A vida é um alimento. Só o ar é muito mais responsável que o almoço, o café e o jantar. E o corpo é a roupa. Observemos os pássaros. Não semeiam, não ceifam, não guardam, mas Deus os alimenta. Ora, o homem não é mais evoluído na escala progressiva dos seres que os pássaros? É. O homem é mais evoluído. Ora, então não nos inquietemos, porque Deus nos auxiliará nas questões materiais. Nada de inquietação pelo vestuário. Observemos os lírios. Trabalham? Não. Fiam? Não. Mas nem no dia de festa mais pomposa
na festa mais importante em que Salomão vestiu a sua melhor roupa, nem nesse dia ele se vestiu como um lírio. E olha que tem muitos lírios, para não falar também das outras flores. Ora, se Deus cuida assim da erva do campo, que ainda é menos que os pássaros, na escala progressiva dos seres, cuida assim das ervas do campo, que viverão brevemente, menos que uma quadra de primavera, ele também cuidará dos homens. A nossa posição de inquietação pelo alimento e pela roupa, pelo abrigo, é falta de fé. Então, nada dessa inquietação. Quem vive nessas condições são os pagãos, que eram desprezados pelos judeus. Por isso, Jesus faz a comparação. Vocês estão iguais aos pagãos. Ele parte, não está criticando os pagãos, mas ele parte do princípio para ensinar aos judeus que os pagãos, que eram na mente dos judeus rejeitados, viviam assim. Vocês não querem ser mais que os pagãos? Mas eles vivem a procurá-los, esses bens materiais. E vocês estão idênticos, apesar de criticá-los. Deus sabe que nós temos necessidades desses bens. Tudo bem, não, isso é o que não é para ser feito. Ele está dizendo o que não se deve fazer. Ora, e o que é que se deve fazer então? Porque por fim eu fiquei sem direção. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a justiça do reino de Deus. Opa, nesse processo de justiça, eu errei, você errou, todos erramos. Todos erramos. Portanto, não é a justiça para si. É a justiça do reino de Deus para todos. Por consequência, nos obriga ao perdão uns aos outros, porque todos nós, sem exceção, também necessitamos do perdão. Caminhando assim, buscando o reino de Deus, perdoando, porque nós necessitamos do perdão, as coisas materiais vos serão acrescidas. Ora, então não vamos nos inquietar pelo amanhã. Pelo amanhã. Que será do meu filho? Porque cada dia basta o seu mal. Olhemos os pássaros. Não semeiam, não ceifam, mas os nossos pais, mas o nosso Pai os alimenta. Deus, então, conhece e provê conforme o necessário, não conforme o nosso desejo. Mas, diz Kardec, o homem é insaciável, não se contenta com o necessário e pede o supérfluo. E a providência o deixa entregue a si mesmo. Ora, mas muitos memorizam a literalidade do texto, do ensino de Jesus, ou mesmo do Espiritismo, sem compreender o fundo da coisa. Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Aí muitos se baseiam nesse ensino, que serve esse ensino para nos preservar da volúpia da posse, do desejo infrene da posse, para assumir uma posição de relaxamento e desprezo à frente dos serviços de organização e previdência material que tem que ter. Sem recordar justamente até de Jesus, que multiplicou os pães à multidão cansada e faminta. 2. Jesus disse, existe o reino dos céus. E em função disso, muitos se lançam contra o dinheiro, contra os irmãos que estão na prova da riqueza, manuseando os recursos e, por consequência, ofertando trabalho, beneficência
educação e progresso sem recordar que Jesus também honrou a economia no ensino do óbolo da viúva. 3. Jesus disse: não julgueis, para que nós nos acautelemos da intolerância. Mas muitos usam esse conceito de não julgar para se acobertar na viciação e na má-fé, esquecendo da recomendação de orar e vigiar para não cair em tentação. 4º ensino, tudo mal interpretado. Jesus disse: ao pedido da túnica, ofertai o manto, para nos incentivar à gentileza e ao desprendimento. Mas muitos se entregam, interpretando equivocadamente, a negligência e a irresponsabilidade, esquecidos de que Jesus preceituou-nos a obrigação de pagarmos os impostos com o ensino: dai a César o que é de César. Ora, de uma maneira genérica, muitos interpretam a palavra de Jesus conforme os seus próprios interesses. E os espíritas, mesma coisa. Porque o espiritismo não brilha simplesmente para aliviar e consolar. Faz isso? Faz, mas não é só esse o papel. Ele tem justamente a função de instruir e esclarecer para que o homem, no futuro, não necessite ser sempre tratado como uma criança. Não nos inquietemos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si. Não é recomendação referente a que sejamos preguiçosos, mas é assim que muitos interpretam. Jesus deu esse ensino, que não nos inquietemos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si, depois de falar sobre o lírio. E falando do lírio, muitos se consideram flores, mas, na verdade, na visão superior dos espíritos superiores, são espinhos. Os lírios realmente não fiam, não tecem, mas eles cumprem a vontade de Deus. São admirados? São. Mas solicitam a admiração? Não. Florescem num bom solo? Escolhe o solo que vai florescer? Ah, eu não queria nascer aqui nesse lugar, não. Essa família está meio ruim aqui, esse pessoal aqui. Não. O lírio não escolhe solo. Nasce na terra inculta. Nasce em qualquer brecha. Dá perfume a si mesmo ao vento. Vai embora. Nem olha quem está sendo perfumado. Enfeita a alegria a essa pessoa. Eu quero acompanhar esta pessoa. Não. Também fortalece a tristeza, dá força para a tristeza vencer-se. É útil à saúde, mas também é útil à doença. E vive por prazo curto. Logo perde o brilho. Reclama da perda do brilho? Não. Reclama quando é arrancado por mãos egoístas? Não. Ora, vamos à pergunta: quem de nós quer ser lírio? Ninguém. Ninguém quer ser lírio. A vida do lírio é muito difícil. Nasce em qualquer lugar, enfeita a tristeza, dá perfume para os outros, acompanha a doença, perde o brilho, é arrancado? Quero não. A recomendação, assim, primeira, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, que muitos interpretam como sendo a preguiça. Não.
é para que não sejamos ansiosos, porque a ansiedade é nociva, né? Não podemos nos inquietar, nos ansiar pela busca do alimento, pela busca do vestuário, pelas questões acessórias do campo material. Jesus asseverou que, pelas leis universais, o dia de amanhã vai atender a si próprio. As coisas vão caminhar, vão se encaixar. Ora, e para o discípulo fiel, o que cabe fazer? Se agasalha e se alimenta de coisas simples, não perdendo muito tempo com isso, porque o dia é oportunidade para colaborar no bem, o que também não significa que não deve cuidar de si, pois isso seria irresponsabilidade. Também o homem, o amanhã cuidará de si, não pode pretender consertar o mundo e nem consertar os seus semelhantes, aos quais no passado ele foi talvez a principal peça que deu causa às deficiências dos seus semelhantes. Não pode pretender que eles melhorem de um dia para o outro. Essas aflições são descabidas. Agora, uma coisa ele pode fazer, nós podemos fazer. Devemos ter todo cuidado conosco mesmo, no sentido de nos melhorarmos. Aí estamos falando do mundo interno, de nos educarmos, de nos iluminarmos sempre, sempre mais, a cada dia. A ave canta, feliz, mas ela também constrói a sua casa. A flor se adorna e ninguém se veste como elas. Mas ela também obedece aos desígnios de Deus. Ora, então o homem deve viver com confiança em Deus e também sempre atento em construir a si mesmo, em se engrandecer em sabedoria, em se engrandecer em humildade, em amor, em caridade, para que eles participe da obra divina que deseja a perfeição para tudo e para todos. A interpretação literal desses ensinos de Jesus seria negar a previdência, seria negar o trabalho e, por consequência, seria negar o progresso. Com essa interpretação literal que muitos dão, é a maioria. Quem vem aclarar é o Espiritismo. É o Evangelho que vai aclarar os textos. É a chave para a interpretação dos textos bíblicos. É Emmanuel que vem aclarar, é Joana que vem aclarar. Enfim, é o Espiritismo. Mas poucos conhecem com tão profundidade como o Espiritismo coloca as interpretações dos textos de Jesus. Mas a interpretação literal, como muitos fazem, o homem esperaria de forma passiva, com inatividade das forças físicas e intelectuais. Ora, e se tivéssemos procedido assim, desde o começo, ainda estaríamos no estado primitivo, vivendo sem fazer nada. Ora, esse não é o pensamento de Jesus. Porque Deus criou o homem sem veste, sim, sem abrigo, sim, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. As palavras, então, assim, não, as palavras de Jesus não podem ser memorizadas e interpretadas de forma literal. Elas são uma poética alegoria sobre a providência que não abandona os que nela confiam, mas que também devem, esses confiantes, trabalhar. Sem ela, nem sempre
Sem essa, nem sem a providência divina, onde nós estaríamos? A providência divina, portanto, inspira os meios de nós próprios sairmos das dificuldades. Deus, portanto, provê, conhece e prover as nossas necessidades, conforme necessário. Ora, nesse sentido genérico para o mundo, a Terra vai produzir o suficiente para os alimentos de todos os seus habitantes? Sem dúvida. Porém, quando os homens souberem administrar os bens que a Terra dá, segundo a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, depende mais do homem para atender o coletivo integral do planeta do que de Deus. Quando a fraternidade reinar, então vê a questão econômica, se resolverá com fraternidade. Quando a fraternidade reinar entre os diferentes povos, o supérfluo de um suprirá a insuficiência de outros e todos terão o necessário. O rico, que hoje se considera um beneficiado de Deus, não. Se considerará como alguém que possui sementes e desejará espalhá-las para a produção do cêntuplo, para si e para os outros. Mas é essa a visão que se tem? Não, o rico se considera um privilegiado de Deus, né? E como tem feito hoje em dia? Come sozinho as sementes, desperdiça as sementes, perde o excedente, não produz o cêntuplo nem para si, nem para os outros. Ora, e nessa situação, não haverá o bastante para todos. Se guardar nos celeiros, essas sementes serão devoradas por vermes. Por isso, não devemos acumular tesouros na terra perecíveis, e sim acumulá-los no céu, que são eternos, os quais estarão refletidos no nosso perispírito. De uma maneira geral, valoremos menos os bens materiais se comparados aos bens espirituais, sacrificando os bens materiais em função dos bens espirituais. Porque a caridade não será implantada com leis. Na Terra, não vai ter um decreto, uma norma de qualquer lugar, de qualquer pessoa jurídica, de qualquer órgão. Não, a caridade não será implantada com leis. Cabe ao Espiritismo fazê-la penetrar no coração do homem. Olha a importância disso. Olha a importância dos espíritas. Cabe ao Espiritismo fazer com que a caridade penetre no coração dos homens. Ora, isso é um trabalho de longo prazo, mas qual é o trechinho da minha contribuição? Esse trechinho eu quero cumprir. Então, não nos inquietemos pela posse do ouro, pela posse da prata, pela moeda. Quando viajarmos, estejamos aí carregando para um lado e para o outro muitas túnicas, muitos calçados, sandálias, alforjes. Porque quem trabalha recebe o alimento. E ao irmos nos outros lugares, nas outras cidades, identifiquemos quem é digno de nos hospedar. Quem tem escolhido aí uma hospedagem em função do proprietário da hospedaria. Ao entrar na cidade, identificar quem é digno de vos hospedar. Entrando na casa, saudai assim, que a paz esteja nesta casa. Se ela for digna, a vossa paz virá sobre ela. Do contrário, voltará para vós. Ora, isso é dos moradores da casa, né?
qual é a energia com que eles impregnam e defendem moralmente os seus lares? Vindo uma paz superior, a paz reina nas pessoas, mas se não tem sintonia, ela deve voltar para nós e não a energia escura da casa vir para nós. Se alguém não vos receber, se alguém não nos escutar, sacudi a poeira dos vossos pés ao sair de casa, dos pés, e não deixar a poeira subir a cabeça. No dia de Jesus, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados com mais rigor, com menos rigor do que essas cidades, do que essas pessoas. Essa advertência do mestre não significa que nós devemos reprovar ou menosprezar aqueles que não acolhem a boa nova, como muitos acreditam, interpretação totalmente equivocada. Jesus se refere ao quê, então? Ao pó que nós guardamos após uma experiência difícil. Qual pó é esse? Pó do ciúme, pó da tristeza, pó do desencanto, pó da lamentação, pó da inveja, pó do azedume. Fiquei azedo. Pó do orgulho ferido. Ora, somos espíritas, nos fazemos portador de alguma luz. Para que serve a luz? Para quem está na escuridão. Ora, então nós vamos condenar aqueles que não se conseguiram iluminar de improviso, nós próprios ainda estamos buscando. Aqueles que não conduzem amor para os outros? Não. Ora, então, nos ensina Emmanuel, não critiquemos a falta de compreensão. Pois muitas vezes, neste caso, os que não compreendem são vítimas de verdugos espirituais aos quais se imobilizaram nesse estado de incompreensão há muito tempo. E, muitas vezes, essa incompreensão é aliada ao desespero. Então, onde não consigamos ajudar, que fazer? Fazer o silêncio. Esperando as bênçãos das horas, não é? O amanhã vai cuidar de si mesmo? É. E diante da ignorância? Não atiremos lenha nessa fogueira, porque isso vai agravar a desolação. Não vale apedrejar, não vale criticar, não vale desconsiderar, não vale ferir. E também não podemos colecionar mágoas e queixas, porque isso não é só molhar os pés na lama ou na poeira. Isso é se banhar de lama e de fel. Então, onde quer que estejamos, com quem estejamos, conservemos sempre entendimento, esperança, otimismo e serenidade. Retirando de nossas vidas e ainda da base da vida, ou seja, do pé, a rebeldia, a poeira da rebeldia, a poeira do escândalo, a poeira do azedume, para que saibamos assim transmitir o amor do Cristo, que até hoje, meu Deus, até hoje nos tolera as deficiências. Para quê? Para quê? Para que também saibamos suportar as dificuldades dos outros com alegria. Com alegria. Então, nesses ensinos de Jesus, para não carregar alforge, o sentido profundo, não carregar sandálias e tal, o sentido profundo é que devemos confiar na providência. Aquela época,
para que não despertasse a cobiça, mas também não vale para hoje, daqueles que os recebiam, daquela cidade, daquele grupo, daquela aldeia. E para que fosse um meio de distinguir quem é efetivamente caridoso e de quem é egoísta. Ora, e o ensino de Jesus? Procurar quem é digno de vos hospedar, né? Quer dizer, procurai aquelas pessoas que são bastante humanas, porque essas é que querem e aceitarão ouvir a palavra de renovação do mundo. Eles também serão reconhecidos pela caridade. Agora, para os que não os recebessem, o que Jesus recomendou? Mandou maldizê-los? Mandou que a palavra fosse imposta a eles? Que fossem tratados com violência ou alguma espécie de constrangimento para que pudessem se converter ao cristianismo? Não. Mandou simplesmente, sai daí e vai procurar alguém que tem boa vontade. O mesmo vale para o espiritismo. Assim, não violentemos consciências. Não obriguemos ninguém a abandonar suas crenças para adotar a nossa crença. Não condenemos, não reprovemos, não atematizemos os que pensam de forma distinta. Acolhamos aqueles que venham a nós. Esse buscou. E os outros que não querem, deixemos-los em paz, os outros. Lembrando das palavras do Cristo. O céu hoje é conquistado pela brandura e não pela violência, como foi no passado. De uma maneira geral, já que esse assunto trata da necessidade do trabalho para conseguirmos o progresso dentro da providência de Deus que está sempre a nos atender. O progresso é inevitável. A evolução é um fatalismo incoercível. Todo mundo vai progredir. Não ficaremos à margem desse impositivo divino. Avançaremos para a felicidade. Ora, mas em que tempo? Pode ser curto, pode ser longo. Assim, ante a lei divina, não nos esqueçamos das metas, desafio que devemos atingir mesmo diante do sofrimento. Agora, nesse caminhar, nós temos condicionamentos, olha isso. Nós temos costumes muito arraigados em nossa alma, oriundos do pretérito. E eles vêm à consciência de hoje e nos impelem à queda. E nos impelem ao desalinho, ao desequilíbrio psicológico. E nós aderimos fácil a esses condicionamentos atávicos que nos levam à queda. E assim, com aderência fácil, nós nos deixamos arrastar pela indiferença, pela acomodação, ao ponto de parecer quase impossível romper com a retaguarda para resistir e conquistar a vitória sobre esses condicionamentos atávicos que vêm da trama do princípio animal na nossa personalidade deficiente. Ora, mas ninguém alcança os altiplanos sem vencer as dificuldades do caminho. Tem muitas pedras. A visão das alturas é consequência de quem subiu.
E essa subida desafia os que transitam nas baixadas. O que vamos fazer? Se somos frágeis, não nos retenhamos ante a fragilidade aparente das nossas forças. Qual o exemplo que ela dá? Joana de Ângeles. Ela diz assim, ó, se você tem ira, não. Quer dizer, você está num estado pior que a raiva. E ela não diz que você tem ira. Ela diz assim, ó, se você está acumpliciado na ira, que irrompe violenta, o que fazer? Sentar e chorar? Essa ira vai levar às portas do ódio, e o ódio é comburente, vai destruir o perispírito. Porém, pelo menos detém a fúria. Porque a ira é menos que a fúria. Pelo menos começa detendo a fúria. E, nesse estado, persevera com confiança tranquila, para não chegar na fúria. Não chegou na fúria, não. Passou um tempo, agora aguentou, resistiu, sim. Agora vamos da ira chegar à raiva. Da raiva à neutralidade. Da neutralidade ao amor, com sabedoria e confiança. Então, não quer saber qual é o defeito nosso, não quer saber. Os espíritos superiores não querem saber qual é o grau de defeito. Não estão julgando. Não querem saber qual é o grau da falha, pode ser o que for. Resiste e avança passo a passo. Mas as minhas próprias aspirações parecem conspirar contra os ideais de felicidade que a doutrina espírita me fez antever. E eu caio 1000 vezes. Insiste com entusiasmo. 1000 vezes levanta, como se fosse a primeira tentativa cada vez. Mas eu tombei no complicado dos erros. A gente diria, uma cabeça de nível intelectual não tão alto, diria, mas eu caí no erro. Ela diz, se caíste no complicado dos erros, a gente não colocaria a palavra complicado. Isso é coisa da mente que perdoa. Isso é coisa da mente que raciocina em onda curta e pode dizer muitas palavras, enquanto nós temos o pensamento contínuo, mas é uma onda longa. É assim, um sim ou não? Não, eles não são assim. Se caíste no complicado dos erros, até a energia de voz é outra. Tem mais palavras na frase. Se te deixaste arrastar pelo engodo que levou ao crime. Mas eu sou um criminoso. A palavra dele é: se te deixaste arrastar pelo engodo que levou ao crime. É uma frase de perdão, só pela energia, só pelo caminhar das palavras. Recomeça corajoso, sem remorso, porque o remorso é inútil. E também não tem medo se cair de novo. Sem medo, porque o medo é injustificável. Ora, nesse caminhar também, então, não podemos ser soberbos. Todos precisamos do perdão. Podemos ser austeros, conosco mesmo, principalmente, para não voltarmos a cair. Porém, a austeridade não é a soberba. E também não podemos, no outro sentido, nos acomodar ao fingimento de que somos solidários. Ao fingimento de que, ao eufemismo da solidariedade. Sejamos solidários para com os outros e para conosco.
As metas desafios são de dentro para fora. No caminho fácil, no caminho doce, nas ásperas lutas da sublimação. Ásperas lutas. E também as metas desafios são de fora para dentro. Mas vê como é a coisa. De fora para dentro, para despertar o que eu tenho dentro. É de fora para dentro que pode despertar o que eu possuo de erro. E neste caso, o que fazer? Somente a disciplina dará a resistência para não sucumbirmos, para não cairmos. Em quanto tempo? Não sei. Quanto tempo for necessário. Mas eu caí 5 vezes. E daí tem a sexta, tem a sétima, é a 8ª vez. Tem cuidado contigo próprio. E tem também cuidado com relação àqueles que nos induzem às alucinações, quer dizer, a desejos inadequados, a levar uma vida um tanto materialista, a ter sentimentos contrários à caridade. Tem cuidado contigo próprio. E também com relação àqueles que nos induzem à alucinação. Quer dizer, tudo que fugir do bom caminho, do caminho reto, do caminho com bons sentimentos e da prática do bem, do esforço diário, é algo alucinado. É algo alucinado. Não é, alucinação não é só aquele conceito da psicologia, como ela coloca aqui, é muito mais amplo. Nesse caminho, choraremos? Choraremos. Choraremos. Nós choraremos. Todos nós choraremos nesse caminho. Porém, provenhamos-nos de fé. E fé é conhecer. Provenhamos-nos de paz, principalmente a si mesmo. O que está errando? Quais reflexões você pode fazer com relação ao erro para você não voltar a cair? E também em outros momentos, vamos nos encher de paz. Porque essa vida é a nossa oportunidade feliz, ditosa, diz ela, Joana de Ângeles. Não a retardemos mais. Ora, então, foi o que nós fizemos em vidas passadas. Muitas vidas passadas. Nós retardamos o nosso progresso. Saiu em diversas vidas, igualzinho como chegou. E ela vai nos dar o modelo. Jesus é o modelo. E ele conduziu-se de forma íntegra, de forma integérrima nas metas desafio. Quando? Do berço à cruz. Só isso? Não. Também da ressurreição à ascensão, posteriormente. Do berço à cruz. Quando reapareceu e depois quando voltou ao plano espiritual e continua. Como fez isso? Amando e ajudando. Sempre ligado ao Pai pela oração, aurindo em Deus as forças. Aurindo em Deus a plenitude. Então, às vezes, mesmo para um espírito crístico, a energia poderia baixar, ora, para atingir a plenitude, para conseguir a vitória total. Ele quer transformar e está conseguindo. O mundo inteiro a todos nós. Essa é a sua tarefa. Ora, dentro dos nossos limites, imitemo-lo ao Cristo e assim atingiremos as nossas metas, desafio. Beleza, gente? Beleza. Muito bom. É um resumo aqui que a gente tem que pensar bastante. É. Tudo que a gente
Eu estava, quando você falou ali, a raiva tal, que vai adoecer o perispírito, eu digo, Jesus, como será que está o meu? É complicado. É, A gente se deixa levar, né, para naqueles momentos de raiva e tudo. Agora tem uma coisa, eu assim, eu sou meio explosiva, né? Eu sou de momento, tá? Aí eu chuto o pau da barraca. Acabou ali, para mim tá tudo bem. Depois que eu chutei o pau da barraca, sabe? Eu fico de boa, não tenho raiva, não tenho ódio, não tenho rancor, não tenho nada. Tá? Falei o que eu queria, disse, me posicionei, pronto, acabou. Eu não fico com raiva, não. Agora, muita gente fica, guarda aquilo e na primeira oportunidade que tem, joga na tua cara. Oh, porque é. fez isso e tal. Eu não sou assim, não. Eu esqueço. Às Você vezes a comparou pessoa... 2 degraus aí da escala de progresso, né? Hã? Você comparou 2 degraus da escala de progresso. Você Pois já é. está num estado intermediário, aos que, tendo raiva, guardam a mágoa. Não é seu caso. Eu não Agora, guardo. nessa escala, nós todos estamos mais ou menos todo mundo parecido. E a É, meta é atingir é os bons, melhorar isso aí. É não estourar. os bons sentimentos mesmo nas experiências difíceis, não deixar a poeira cobrir a cabeça, né? Fica só nos pés e tal, depois limpa os pés. A gente vai alcançar um dia, é só ir tentando, muitas tentativas a gente chega. É, um dia nós chegamos lá. É, isso aí. Que horas são aí, gente? 8h36. 35? 6. Então No vamos lá, é meu. a hora do feijão, né? É, não, hoje é feriado, João. Fazer um churrasquinho. Queimar uma carne. Para quem Não, pessoal, gosta, né? o pessoal aqui já está Quem... estudando, já, os guris não quer saber, não. Tá certo. Não, mas ontem, minha filha ontem foi fazer prova. Ontem ela Aí, teve ela está fazendo um curso de extensão que é de uma universidade da Holanda, né? Sobre até lá em Haia, né? Essa universidade e é sobre o Tribunal de Haia, né? Aí que legal, hein? ontem ela foi fazer a prova aqui, ficou pior que é tudo em inglês. Aí ela, mãe, vem cá ver. Eu digo, minha filha, eu só entendo algumas coisas assim que é específico do direito, né? Quando fala assim, né? Crime, o crime, o palavreado, você entende que aquilo ali é o criminoso. Agora, o contexto, nem, não sei. Aí ontem ela fez lá, aí ela ficou toda preocupada. Ai, mãe, eu não sei, será que eu tenho, não sei o quê. Fechou a prova, João. Acertou tudo. Não errou nenhuma. Que beleza, hein? Então, aí eu digo, oh, meu Deus. E ela fica, mãe, ó, pede aí para os seus santos, não sei o quê. Eu digo, não, minha filha, você vai pedir para o seu anjo da guarda. É ele que vai te ajudar. Aí ela fica assim, como é que eu faço? Aí eu vou explicar para ela tudo, né? Aí ela fez ontem, pediu para o anjo da Ó, guarda dela incluir ela. E tá aí, ó. Eu digo, aí ela, oh, mãe, eu consegui e tal. Eu digo, viu? Você conseguiu com a ajuda do seu anjo da guarda. Agradeça a ele pelas intuições que ele te proporcionou. esses jovens de hoje já chegam, já estão chegando com o progresso feito aí, né? É o que a gente leu a respeito da reencarnação. Então a gente vê aí a Gabi, por exemplo, né? A sua filha. Esse pessoal já chegou com uma boa bagagem espiritual aí. Então, já encontraram a gente aqui, né? É,
Já Vão nos chegou, substituir aí nas atividades, as responsabilidades do mundo com facilidade, vão fazer avançar mais e mais. com certeza, se Deus quiser, né, Gabi? Quem faz a prece? Eu faço. Oba, vamos lá. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em torno do teu evangelho, que por diversas vidas e até hoje não penetra profundamente as nossas almas, para que a nossa conduta seja sempre efetivamente fiel ao comportamento com algum grau parecido ao que tu terias em cada situação em que nós vivemos. Porém, Jesus, graças a ti, e muitas vezes, diante da dor que tu permites que sintamos, mais e mais, esse evangelho penetra as nossas almas. Quantas vezes, Senhor, buscando-te, não fomos falsos intérpretes da tua legislação sublime. Agora, mais do que nunca, Senhor, sentimos a sede e podemos nos saciar em algum grau mais significativo com teu evangelho de luz. Ajuda-nos assim, Senhor, a seguirmos os ensinos que nos deste na oração do Pai Nosso. Auxilia-nos, principalmente nós que estamos imiscuídos nas relações sociais multisseculares até hoje, a perdoarmos, percebendo nós próprios que nós necessitamos muito do perdão divino e do perdão de muitas almas, encarnadas e desencarnadas. E ajuda-nos assim, Senhor, a nos educarmos efetivamente no nosso mundo interno, para que os nossos atos, a nossa energia de voz, em todas as circunstâncias, principalmente nas inesperadas, nós sejamos fiéis a Ti de uma forma muito natural e até espontânea. Porque desejamos, mais do que nunca, construir uma beleza em nossos perispíritos. Desejamos ter uma roupa perispiritual como Deus nos deseja vestir, assemelhados aos lírios dos campos. Ajuda-nos assim, Senhor, nesse processo educativo e cultural, para que estendamos os braços e recebamos essa veste
que nos permitirá viver no mundo espiritual, nas festas de núpcias, em contato, ainda que temporário, contigo, quando tu venhas de forma inesperada nas colônias espirituais superiores, rogando a nós, a observarmos a todos como irmãos, independentemente do grau em que estejam. Ajuda-nos, Jesus, a vestirmos a roupa da serenidade, da paz, da sabedoria, do amor e da luz. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Tudo de Deus. bom. Bom feriado. Tchau, Bom gente. feriado Feriado. a todos. Foi E um muito bom bom. dia.